A tarefa da igreja é evangelizar até Jesus voltar. É falar o que Deus mandou falar de capa a capa da sua Bíblia, porque é esse o objetivo dele para você, para a humanidade. E hoje à noite nós vamos falar sobre o final dos tempos, popularmente conhecido como o fim do mundo. Deixa eu falar umas boas notícias para você: não vai ter fim do mundo. Não vai ter fim do mundo. Não vai ter fim do mundo. E me acompanhe primeiro na linha do tempo. Essa linha do tempo é essa Bíblia de Gênesis e Apocalipse, dessa capa até essa capa, para você entender o enredo daquilo que as pessoas chamam de fim de mundo. Os cientistas dizem que por causa do aquecimento global e de toda a destruição nuclear vai acabar. Os políticos estão com medo de acabar o mundo com explosões, vai destruir todo mundo, vai matar todo mundo. Muitos religiosos acham que vai acabar. Aliás, ontem, né, uma grande profecia, né? Ontem teve um alinhamento que é muito, muito raro. Alguns dizem só de 6 em 6 mil anos, então seria a segunda vez. Alguns dizem que não é tão raro assim, que é de 1000 em 1000 anos, né? de 1000 em 1000 anos, onde se alinhou em torno de Virgo, ou da Virgem, né? Da constelação Virgem. Abaixo dela estava, né, no alinhamento, a Lua e o Sol. Acima dela, as 9 estrelas do Leão, junto com 3 planetas, Marte, Vênus e Mercúrio. E na barriga dela, no ponto da barriga dela, Júpiter. Que então eles acham, né, muitos achavam que isso representa aquela visão de Apocalipse capítulo 12 da Virgem, com as 12 estrelas, né, 9 e 3 são 12, nascendo o filho, né, da barriga, e o Sol e a Lua aos seus pés, como naquela visão. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso também, caso você não tenha acompanhado, mas é um alinhamento muito estranho, para dizer o mínimo. Exatamente X dias, me esqueço quantos dias, depois da última lua vermelha, né, que assustou, inclusive o mundo judeu, que acompanha muito essas coisas, né, no ano 2014, 2015, teve 4 luas vermelhas, após o qual se acredita que o Messias viria, né? Nós acreditamos que ele viria, né? Já viria de novo. Eles acreditam que ele viria pela primeira vez. Mas hoje, primeiro eu quero explicar essa linha do tempo para você entender, tá, o contexto e o esboço dessa mensagem aqui. Primeiro, no livro de Gênesis, Deus começa explicando que Deus criou a raça humana para completá-lo. Não que Deus seja incompleto, o apóstolo Paulo explica em Atos capítulo 17, naquela mensagem para Atenas, para os filósofos de Atenas. Não somente, não porque Deus precisa de alguma coisa. Assim como, por exemplo, você homem, você pode viver muito bem, até com menos problemas, se você não casar, é ou não é? Fala a verdade, né? E mulheres, você poderia viver com muito menos problemas e dor de cabeça se você não casasse. Mas existe no casamento esse completar um ao outro. Existe uma alegria, existe uma comunicação, existe um relacionamento que não se pode explicar muitas vezes, que vale a pena a dor de cabeça de ter aquela outra pessoa na sua vida, né? E é isso que Deus fez quando criou o ser humano. O salmista diz que ele nos criou como pequenos deuses, ele criou como miniaturas de si. Nos deu criatividade, nos deu o poder de criar as coisas, nos deu a comunicação, né? Essa linguagem maravilhosa que expressa tudo e faz com que as outras pessoas entendam o que está na tela da sua mente. Nos deu a capacidade de sentirmos emoções fortes, de alegria, de tristeza, de raiva. Essas emoções foram parte da imagem de Deus que Ele nos deu. E
nos deu essa capacidade de amarmos, de querermos ser amados. Hoje um jovem, depois do segundo culto, diz: pastor, eu só quero saber uma coisa. E essa coisa é a mesma coisa que essa semana eu estava lá no Bob's, lanchando. Eu fui lanchar na Bob's, quando eu cheguei já tinha 6 jovens. Tinha 3, aí chegaram os outros 3. Que estavam vindo de uma reunião aqui dos jovens aqui, e cheguei lá e a gente estava conversando, era umas 10h30, e a gente conversando, eu estava jantando antes de ir para casa, no meu lugar predileto quando tem cupom. Quando tem cupom, a Bob's é maravilhoso, né? Então com cupom, sempre pede seu cupom, né? Aí a gente conversando sobre hoje, a mensagem hoje à noite, o fim do mundo, aí um jovem disse: pastor, olha, eu descobri que tem uma profecia que ainda não se cumpriu. Enquanto não cumprir essa profecia, Jesus não pode voltar. Eu digo: que profecia é essa, rapaz? Mateus 24, verso 38, onde diz assim: como nos dias de Noé, as pessoas vão estar se casando e se dando em casamento. E olha, aqui tem 6 jovens que nenhum se casou, então não pode ainda acontecer a vinda de Jesus. E o jovem hoje, depois da primeira da mensagem, agora no culto anterior, ele diz assim: pastor, eu só quero saber uma coisa. Quando Jesus voltar, todo aquele negócio que você falou, eu entendi tudinho, anotei tudinho. Eu só quero saber uma coisa: a gente vai poder namorar? Digo: eu não sei como é que vai ser isso aí, mas depois a gente explica. Vem para minha aula de escatologia. Enquanto isso, continue seguindo. Nós vamos falar mais sobre isso. Mas, então nós precisamos entender que Deus criou o ser humano para ser o seu complemento nesse sentido relacional. Ele queria amar alguém, queria alguém que pudesse amá-lo, que fosse. Inclusive Jesus fala em João capítulo 13, ele diz: eu vou mostrar agora para vocês, eu quero que vocês completem a minha alegria. Vocês vão ser minha família. Jesus disse, inclusive, uma vez, ele estava numa reunião, a casa cheia de pessoas, e a família dele veio buscar ele, porque achava que ele tinha endoidado. A Maria, a mãe dele, achava que, entendeu? Que ele tinha ficado louco, e os irmãos, que não criam ainda nele, vieram buscá-lo, levá-lo de volta para casa, e chegaram e disseram: olha, Jesus, tua família está lá fora. Jesus diz: minha família é esse daqui, que estão me seguindo. Essa família, a minha família é esse daqui, que creram na palavra que Deus falou sobre mim. Essa é a minha família. E então Deus ele criou a raça humana para ser a família dele. A Bíblia diz em Salmo 139 que antes mesmo de criar o mundo, Deus anotou o seu nome. Provavelmente a sua mãe não acertou, que tem uns nomes aí que eu tenho certeza que Deus não teria dado para você, mas Deus anotou o seu nome e codificou como você seria. Deus determinou se você seria moreno claro, escuro, branco, negro, se você seria meio pardo, meio amarelo, meio esverdeado. Deus decidiu a cor dos seus cabelos, se ia ser liso, se caracolado, se não ia ter cabelo no meu caso. Deus olhou e determinou o seu DNA. E ele fez essa maravilha porque ele estava criando a sua família. Nós fomos criados para ser a família de Deus. E Deus criou esse planeta, agora vamos chegar naquela parte que o mundo não vai acabar. Deus criou esse planeta para ser o lugar do encontro entre ele e a humanidade. Esse planeta é incrível. Se esse planeta fosse um pouquinho mais longe do Sol, não tinha vida. Se fosse um pouquinho mais perto, também não tinha vida. Esse planeta é um negócio absolutamente incrível para a existência da vida humana. Por quê? Porque Deus criou isso para nós, a humanidade. E Deus nos chamou por nome. Seu nome está escrito no livro da vida. Antes de você existir, Deus já tinha escrito: vai nascer o Paulo em tal ano, e vai ser da célula do fulano, com a célula da cicrana, e nós vamos juntar e vai ser esse daqui. E de todas aquelas possibilidades, ele disse: não, esse espermatozoide não vai chegar, nem esse, vai ser esse aqui, porque os olhos dele tem que ser verde, e o nome dele será Paulo. Tão preciso Deus é com o seu nascimento. Você, primeiro, entenda, não é um acidente. Você foi muito bem planejado. Talvez até o seu pai disse: eu não quero ter filhos. Mas Deus tinha outro plano, ele tinha que usar o seu pai para fazer o filho, tinha que fazer o Paulo. Então, meu irmão, aí teve um acidentezinho, entendeu? Mas para Deus não foi acidente.
Então Deus criou a raça humana e criou esse mundo para ter a família dele, seria a família dele. Bem, Deus é um Deus justo e perante Ele não pode existir qualquer pecado, qualquer erro. Simplesmente não pode entrar na presença dEle. Mas Deus também, junto com essa justiça, essa santidade, Deus é amor. E amor não pode forçar. Para o ser humano poder viver na presença de Deus, ele tinha que ser perfeito, santo, sem nunca ter pecado. Mas para ele ter um relacionamento de amor com Deus, ele tinha que ter livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? Livre-arbítrio é o poder de decisão, o poder de escolha, que você conhece muito bem. A maioria das mulheres aqui casadas, não casaram com a pessoa que realmente você gostava. Você teve que aceitar o segundo colocado. Porque o primeiro, ele não te quer. Ele não te quis e fazer o quê? Por quê? Porque o amor tem que ser voluntário e ele não te queria, aí você teve que ficar com esse segundo colocado aí. Mas uma boa notícia, pior do que você é os homens. O homem casou com você, você não era a primeira colocada para ele não, a primeira colocada era aquela menina lá da sala dele, que tinha 4 ou 5 querendo namorar com ela. Mas ela não deu bola para nenhum e casou com um cara da faculdade. Entendeu? Por quê? Porque amor exige livre-arbítrio. E Deus colocou isso no nosso coração. Deus só quer quem o quer. Deus não vai forçar ninguém. Por isso que é um relacionamento de amor. Não somente isso, Deus tanto queria que fosse um relacionamento de amor, de livre e espontânea vontade, da nossa parte com Ele, para nós querermos Ele, não uma decisão de robô, uma coisa forçada, que Deus, quando jogou fora Satanás dos céus, por ter se rebelado, e ele era um dos 4 guardiões, como nós entendemos, o anjo da luz, o anjo mais talentoso, mais musical, mais cheio de artes, e ele foi lançado dos céus. Ele podia ter jogado ele no meio do sol, aí se torrava todinho, era muito melhor, mas não, ele jogou na terra, porque Deus queria que essa escolha fosse verdadeiramente uma escolha, e que houvesse uma outra opção, não somente nós tivéssemos a capacidade, mas a opção. E Satanás veio e fez a sua oferta, e os abestalhados, 2 abestalhados, nossos tataravós, né? Tataravô, vovô, e nosso tatararará-avó, nossa tataravó, os 2 bestas, quando chegou a época das decisões, disseram: não para Deus, nós não queremos ser da tua família, não te queremos como nosso pai, nós vamos aceitar a proposta de Satanás. É interessante porque quando Jesus estava aqui na terra, ele disse para os fariseus que o rejeitaram, ele disse: o pai de vocês é o diabo. Porque só existe 2 tipos de pessoas no mundo: aqueles que são filhos de Deus e aqueles que são filhos do diabo. Você diz: mas está me chamando de filho do cão? Eu não, a Bíblia está te chamando. A Bíblia diz que só existem 2. E a pessoa, olha só, olha a marca da pessoa que é filho, deixa eu achar uma palavra mais bonita, filho de Satanás. A Bíblia diz que a maior marca da pessoa é que, primeiro, é egocêntrico. Ele acha que manda na sua própria vida. Ele quer ser independente. Ele não quer que ninguém mande na vida dele. Ele é rebelde. Ele não quer submeter a nenhuma autoridade. A Bíblia diz que isso aí é a marca número 1 de Satanás, porque a marca de Satanás, o fruto número 1 de Satanás, é que ele era rebelde e que ele não queria obedecer nenhuma autoridade. E isso ele passa para os seus filhos. Então, veja só a nossa situação. Deus nos criou, e o pior é que quando esse primeiro casal disse: não, nós não te queremos como nosso pai, não queremos ser da sua família, nós queremos mandar na nossa própria vida, por sugestão de Satanás, o que aconteceu? Nós fomos todos juntos. Eles ainda não tinham tido filhos, e todo o nosso DNA, todas as células que um dia iam gerar eu e você, estavam ali, naqueles 2, e quando eles foram separados de Deus, todos nós fomos juntos, a humanidade toda. Atos capítulo 17, fala bem claramente sobre esse dilema. Deus gerou daquele primeiro casal toda a humanidade, e quando eles caíram, todos nós caímos. Romanos fala sobre isso também, capítulo 5, 6, 7 e 8.
Então nós caímos da graça de Deus, nós já nascemos separados por causa dos dois bandidos, nossos avós, nossa avó, Adão e Eva, o primeiro casal, o primeiro homem e a primeira mulher, o homem e a mulher. E nós entramos nesse mundo. Veja só. Mas Deus já tinha anotado o seu nome. Deus não tinha escrito apenas o nome de Adão e Eva no livro da vida. Deus tinha escrito o nome do Raif, do Davi, da Luana, do Luiz, da Darcy Clay, da Darcilene, da Cleia. Ele tinha escrito todos esses nomes, não somente deles. Então, veja só, quando o casal, pecado original, decidiu não querer Deus como pai, Deus naquele momento começou o processo da redenção. Isso aconteceu, biblicamente, 4.000 anos aproximadamente, 4.000 e alguns anos, depois da criação de Adão e Eva. E nesse momento, então, Deus veio e a única forma dele reaver a humanidade, de reaver você, para a finalidade que ele te criou, que ele registrou o seu nome e decidiu o seu DNA, era ele bolar um plano de redenção, executar um plano de redenção que Deus também já tinha planejado antes da criação do mundo. E ele então executou o seu plano de redenção, que era ele, o Deus Criador, vir para a terra se tornar criatura, o Deus se tornar homem, o homem Deus Cristo Jesus. E Jesus então, a Bíblia diz que Deus clonou para ele, para si, um corpo, clonou de Maria, clonou um corpo. O espírito que vem do espermatozoide do pai, ele não permitiu que o pai fizesse Jesus, o Espírito Santo entrou. O Espírito é a essência, é a bateria, digamos assim, de cada ser humano. E esse é o sopro de Deus, e esse Espírito entrou em Maria. Então Deus clonou com Maria, e tiveram um filho, homem, Deus, Cristo Jesus. Por isso que Jesus pôde viver uma vida perfeita, sem pecar. Quando todos os outros pecavam, ele não pecava. Por quê? Porque ele era Deus, e era ser humano também. Aos 33 anos, que nós comemoramos na época da Páscoa, Jesus foi para a cruz, e ele não merecia ser separado de Deus, porque ele não tinha pecado. Aliás, ele iria morrer para ele, o Deus infinito, pelo seu lado infinito e eterno, poder pagar o pecado de toda a humanidade, né? Pagar aquela separação que tinha sido resultado do pecado do ser humano. E ele foi para a cruz, mas antes de ir para a cruz, na noite da sua traição, quando foram prendê-lo, os malfeitores, juntamente com Judas e os soldados romanos foram prendê-lo, uma coisa que às vezes nos escapa a atenção é que a Bíblia diz que ele olhou para eles e todos eles caíram no chão. Ele poderia ter matado todos eles. Ele só queria deixar bem claro uma coisa, que ele disse: ninguém vai tomar a minha vida, eu vou dar a minha vida em resgate por muitos, ninguém toma a minha vida. Mas logo antes disso ele tinha orado e disse: Pai, se houver outra forma de nós termos de novo essas pessoas, o Davi, o Paulo, o Raif, a Luciana, essas pessoas que nós anotamos e fizemos nascer, se tem outra forma de nós reavermos para a nossa família, passe de mim esse cálice. E Deus disse: não há outra forma pelo qual o ser humano possa voltar para esse relacionamento. Não há outra forma. E a Bíblia diz em Hebreus 12 que Jesus foi com alegria para a cruz. Sabe por quê? Porque ele se lembrou do seu nome que ele havia escrito. Ele lembrou do seu DNA que ele havia programado para ser da família dele. E ele foi com alegria enfrentar a vergonha, a crueldade, o sofrimento daquela cruz. Porque assim você teria a chance de fazer parte da família dele. Bem, 3 dias depois, que nós comemoramos no domingo do Aleluia, ele ressuscitou dos mortos. Com a ressurreição, muitas coisas importantes aparecem. Primeiro, que ele é Deus da vida, e ele vence, ele tem poder sobre a morte. Segundo, que o pagamento foi suficiente, isso a Bíblia deixa bem claro. Deus, a suficiência, ele por ser Deus eterno e infinito, ele pagou de uma só vez o pecado de toda a humanidade, passado, presente e futuro, e foi aceito esse pagamento pelo pecado do mundo inteiro. Terceiro, a Bíblia diz que com isso Jesus adquiriu o direito de dar vida para quem ele quisesse, vida eterna para quem ele quisesse, e ele quer dar vida eterna para quem o quiser.
para quem quiser que ele seja pai, quem quiser ser da família dele. A esse, Jesus quer dar esse perdão, Deus quer dar essa vida eterna. E com isso então se abriu a porta para quem quiser poder voltar. Bem, depois disso Jesus voltou para os céus, 50 dias depois Jesus voltou para os céus, e no dia que ele subiu, que ele ascendeu, que seria aqui, que ele voltou para os céus, os discípulos estavam olhando e os dois anjos, né, que ficaram, depois estavam olhando e Jesus desapareceu na nuvem, subindo ali na nuvem, e os dois anjos, por que vocês olham para cima? Eles disseram, porque Jesus foi embora na nuvem. Ele disse, olha, esse mesmo Jesus, do jeito que você viu ele subir, ele vai voltar. Então nós temos uma nuvem aqui e temos outra nuvem aqui. A Bíblia diz que do jeito que os discípulos viram Jesus subir, o mundo vai ver Jesus descer de novo, tá? Quando ele vier tomar as rédeas da terra. A terra é dele. Foi presente de Deus Pai para ele, o mundo é dele, e tem um poceiro doido chamado Satanás, e Satanás vai ser expulso com todos os seus capangas, e todas as pessoas que chamaram ele de pai, que seguiram os seus conselhos, que seguiram a ele, vão ser expulsos, e Deus vai tomar. Esse mundo foi feito para Deus e sua família, e ele vai expulsar todos os outros para um lugar que não existe Deus. 2 Tessalonicenses capítulo 1, verso 9 diz que há um lugar em todos os universos onde não existe Deus. É o lugar da ausência da presença de Deus, da sua glória e do seu poder. Ou seja, nada. Ali é um grande buraco negro. Quem estudou astronomia sabe o que é isso. É um buraco negro, como se fosse, onde simplesmente Deus não existe, nada de criação, nada. Por quê? Por que Deus não podia só extinguir o ser humano? Porque o ser humano é imortal. O ser humano é imortal, porque o espírito do ser humano é o espírito de Deus, e Deus é imortal. Quando você foi concebido, você já virou uma pessoa na imagem e semelhança de Deus, imortal, e o máximo que Deus pode fazer é banir para um lugar onde não existe Deus. Então Jesus, nós estamos, olha só, nós temos então entre a primeira nuvem, estamos esperando a segunda nuvem. Esse período entre a primeira nuvem e a segunda nuvem, a Bíblia chama a época dos gentios. E ele já havia profetizado isso muitos anos anterior, 400, depois 600 anos, 400 anos anteriores a isso. Ele havia profetizado que durante esse período, então, Deus abriria, porque Deus havia trazido as Escrituras e feito o seu trabalho com um grupo de pessoas, descendentes de Abraão, chamado os judeus. Ele tornou nação, e eles seriam a nação da onde Jesus nasceria, para que o mundo pudesse conhecer quem era esse Messias, quem era esse Jesus. E era através deles também que ele nos deixou essa Bíblia, e o conhecimento que temos para o cristianismo. Mas ele já havia profetizado que depois da ascensão de Jesus, a salvação, o relacionamento com Deus não seria mais só para judeus, mas para o mundo inteiro. Na verdade, Deus criou o mundo inteiro para si. Todo mundo que nasceu nesse mundo, Deus criou porque Ele queria na família dele. E a partir dali, então, se abriu essa época que o Evangelho de Deus virou as costas para os judeus, como se fosse, e abriu para todas as nações do qual nós fazemos parte. Então foi aí a nossa porta de sorte, onde Deus abriu para as nações que não são judeus, para conhecerem esse Deus e saberem que Ele quer ser seu Pai. Ele te oferece essa oferta de dizer, sim, eu te quero, ou não, eu quero continuar te rejeitando. E essa é a oferta, e é isso, esse é o período que a Bíblia diz, Jesus disse que o Evangelho seria pregado para todas as nações. Esse é o período dos gentios. E nós sabemos que essa porta está fechando, porque Jesus, em Lucas capítulo 21, ele diz assim, que a porta dos gentios fecharia quando Jerusalém voltasse ao domínio de Israel. Que Israel ia ser expulso da sua terra, iam ser lançados para toda a parte da terra, e foram, tá? No ano 70 foi a última expulsão, não ficou ninguém na Palestina. Foram mandados até tão longe quanto a China, e
Depois né, da expulsão dos judeus da sua terra, Deus já havia profetizado, através dos seus profetas, que então esse evangelho seria pregado para todas as pessoas. Mas essa oportunidade, esse privilégio ia fechar para o resto do mundo, quando Jerusalém voltasse um dia a ser do domínio dos judeus. Aí depois disso, olha, os árabes dominaram a Jerusalém, os turcos dominaram, os ingleses dominaram, outros povos, os cristãos romanos, né, dominaram por um tempo. Mas a partir de 67, voltou Jerusalém, voltou para o domínio de Israel. Israel já tinha o seu pedaço de terra, né, já tinham voltado para a sua terra, foi doado para eles pelas Nações Unidas em 47, mas Jerusalém só voltou para eles em 67. Por isso que muitas pessoas acham que 2017 é o ano D. Por quê? Porque Jesus disse, essa geração não passará sem que essas coisas aconteçam. E uma geração, geralmente na Bíblia, é 70 anos. E de 1967 para cá, é uma geração. Aliás, de 47 para cá, é uma geração. E então, se acha, né, muitos creem que então, a oportunidade do Evangelho para os gentios está fechando. E é por isso que eu creio que hoje está havendo no mundo inteiro, você não imagina, só quem estuda isso, não imagina como as pessoas estão se voltando para Jesus no mundo inteiro. Na China, na Índia, países onde era até proibido pregar o Evangelho, as pessoas eram caçadas por isso. No Iraque, na Síria. Está havendo uma colheita para o reino de Deus, as pessoas estão aceitando Cristo que nem impinge. Sem falar no Brasil, na América Latina, né? E até na Europa, que tinha fechado hoje, a igreja voltou a crescer, as pessoas estão aceitando Cristo. Por quê? Porque a porta está fechando e Deus está com a sua colheita de última hora, que Jesus fala naquela parábola, tentando chamar o maior número possível, porque Deus nos criou para sermos seus filhos, sua família. Bem, no final, quando Jesus voltar, nessa segunda nuvem, esse é o dia que o mundo reconhece como o fim do mundo. A Bíblia fala muito sobre esse dia, e as pessoas então colocaram esse nome, o fim do mundo. Mas na verdade não é o fim do mundo, porque Deus criou o ser humano para ser a sua família e o lugar de habitação do ser humano, que come, respira, bebe, ri. Tem que ter esse planeta. Ele vive nesse planeta. Isso aqui foi o lugar que Deus fez, por isso que o mundo não vai acabar. Sim, vai haver uma reforma, e Deus fala sobre isso, mas o mundo não vai acabar. Mas Jesus então, ele vai voltar, e logo antes, agora quando ele vem para expulsar o poceiro. Ele vem, e a Bíblia diz que então vai haver uma grande batalha, e em algum momento, logo antes ou logo depois, ele vai tirar os seus filhos, ele vai arrebatar, ele vai tirar os seus filhos, porque aí a guerra vai pegar feio. Sim. Pelo que nós vemos, vai ter coisa nuclear, vai ter uma sacudida. Leia Isaías capítulo 24 para ver só um pouquinho. Deus vai sacudir, vai tirar a terra do seu eixo. E vai haver uma sacudida como nunca houve na história. As montanhas vão cair, vão abrir fendas na terra, vai ser um terremoto com tudo que nós imaginamos, vai acontecer de uma só vez. E Satanás vai derrotar todos os seus inimigos, vai prender Satanás e todos os seus líderes. Inclusive a Bíblia diz que os grandes líderes do mundo vão ser presos, também colocados junto com Satanás, porque eles são peões de Satanás, para machucar o povo, para tentar atrapalhar o que Deus quer com a raça humana. E todos aqueles que são contra ele, então, vão ser presos, vão ser expulsos, mas vai sobrar alguns seres humanos. Talvez 1 bilhão, se você fizer a contagem direitinho, talvez 1 bilhão, se fosse hoje, talvez 2 bilhões, tá? Mas grande parte da humanidade, aqueles que rejeitaram Deus, simplesmente vão ser tirados da terra, e Jesus então vai reinar durante um período, agora veja lá, 1000 anos. Durante esses 1000 anos, Jesus vai reinar, e aqueles que já haviam nessa época, dos gentios, tinham aceito ele como pai, e tinham seguido ele, os seus seguidores,
Jesus foi bem claro e dizia: olha, vocês vão reinar comigo durante os 1000 anos, vocês vão reinar, vocês vão ser colocados sobre as cidades e vão reinar comigo. No final de 1000 anos, Deus vai soltar Satanás por alguns dias, só para mostrar que o homem é perverso, que o homem que disse não para Deus, que não quer fazer parte, ele é realmente um peão do diabo. E a Bíblia diz que vai haver uma revolta, que Jesus vai só com a sua palavra derrotar de uma vez só. E aí sim vem o julgamento final, o julgamento do trono branco, onde as pessoas vão ser sentenciadas para o lago de fogo. Só então as pessoas irão para o lago de fogo, que é o lugar da ausência da presença de Deus, da sua glória e do seu poder. Hoje só existe inferno, e o outro já existe, mas ninguém está no lago de fogo, que é a morte permanente. E ali depois do julgamento, então a Bíblia diz que aí sim, Deus vai reformar a terra. Deus vai fazer os continentes, pelo que nós entendemos, voltar a ser Pangeia, ser um só continente grande, cercado pelos oceanos. A santa cidade, que a Bíblia descreve, vai se tornar a capital do mundo. E a Bíblia diz que vai ser mais louco do que sua imaginação consegue conceber, seus olhos conseguem ver, seus ouvidos conseguem ouvir, o que Deus está preparando para a sua família. Vai ser fantástico. Inclusive, algumas partes da Bíblia nos dão a entender que Ele vai dar os direitos até dos seus filhos explorarem outros planetas, e outras coisas assim. A Bíblia fala que a vida que Deus tem preparado é incrível para a sua família. E nós estamos num período de decisão. Você está num período de decisão. Agora, tendo dito tudo isso, para você entender o esquema geral, aí nós vamos habitar para todo sempre, aonde? Na terra reformada. Essa terra vai continuar, sim, vai mudar a sua forma, como um dia era Pangeia. Antes do dilúvio, essa terra era um continente só, tá? E vai voltar a ter aquela forma, como Deus criou originalmente. Vai continuar, vai ter aquela proteção de água que foi-se embora com o dilúvio. Aí não vai ter mais os danos dos raios solares. Vai ser uma vida perfeita como Deus criou, e as pessoas vão existir por toda a eternidade com um corpo, a Bíblia diz, um corpo que não vai mais sofrer o problema de deterioração, e vão ter o direito de comer da árvore da vida, que é um antioxidante perfeito, que você volta a 0 bala toda vez que folha, né, que você come qualquer fruta, qualquer uma dos seus frutos, que era o plano original. E veja que até hoje os antioxidantes estão nas plantas. Presta atenção nesse detalhe. Então, mas antes disso, Jesus deixou assim bem claro, ele disse: olha só, eu vou deixar sinais, porque os discípulos, quando ouviram tudo isso, disseram: Jesus, não fala quando é que isso vai acontecer. Não é o que você também quer saber? Eu, pelo menos, desde a minha infância, eu quero saber quando isso vai acontecer. Eu quero saber quando é que isso vai acontecer. Qual é o sinal? Me fala aí. Eu estudava a Bíblia, lia a Bíblia para querer saber. E era a mesma coisa, eu descobri que seus discípulos queriam também saber quando é que isso ia acontecer. Jesus disse: olha, ninguém pode marcar a data, o dia e a hora, mas eu vou dar os sinais de que você está na época de acontecer. Eu vou dar os sinais de que a época está madura, que a época pode acontecer a qualquer minuto, quando essas coisas você vê acontecendo. E vamos começar com o primeiro: eventos amedrontadores, onde as pessoas estão dizendo: o que está acontecendo com o mundo? Estão desmaiando de pavor. Vamos ver o que nós temos visto só agora no Brasil.
vimos isso agora nesse mês, nos últimos 20 dias, nós vimos tudo isso e mais. Deus disse que também o outro grande sinal seria os terremotos. Né? Olha, deixa eu ler só essa passagem aqui. Ele diz assim: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, na terra, as nações estarão em angústia e a perplexidade por causa do bramido e da agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror apreensível do que está para sobrevir à terra, e os poderes celestiais serão abalados. Né? Então se verá o Filho do Homem vindo com poder e glória nas nuvens. Segundo, outra coisa que ele fala sobre os terremotos. Os terremotos marcam, ele diz que os terremotos são como as contrações de uma mulher grávida, que elas iriam se intensificar, e não somente menos tempo entre um e outro, mas mais dor, mais angústia, cada vez pior o resultado. E a partir de 47, quando Israel voltou a ser um país, começou a multiplicar o número de terremotos no mundo inteiro, e a partir dos últimos 15 anos, a intensidade tem se aumentado cada vez mais, e só nesse ano, por exemplo, no dia enquanto o furacão estava passando na Flórida, México sofreu em um mês, em 3 semanas, o segundo terremoto que matou das pessoas. Ainda estão procurando corpos lá nos escombros. E não foi só lá. Olha, só esse ano já foram 46 terremotos notáveis. Isso significa com mais de 3,5. 46. E na Itália, que você soube esse ano, na Nova Guiné, no Vanuatu, no Japão, todos acima de 6 pontos na escala Richter. No México foram 2, na Coreia do Norte, na Indonésia, em Fiji, né, uma ilha, e a destruição tem uma das ilhas que foi apanhado pelo furacão Maria. Hoje não existe uma árvore. Ele dependia de plantação e da floresta. E não existe mais uma árvore, levou tudo, arrasou, ficou só a terra. E como muitas outras ilhas que foram praticamente destruídas. E Deus então, Ele está dizendo: gente, acorde, a época da volta de Jesus é iminente, se preparem para isso. A Bíblia também fala que nessa época, além dos terremotos, haveriam fomes. Hoje, 40% das pessoas em Iêmen, ali no Oriente Médio, estão passando fome, principalmente mulheres e crianças, estão morrendo de fome. No mundo inteiro tem 1 bilhão de pessoas, 1 bilhão de pessoas passando fome no mundo. Deus profetizou essas coisas, para que nós pudéssemos saber que a hora é agora, que nós não temos muito tempo, que Jesus pode voltar a qualquer momento. Também, outra coisa importante, Jesus disse: vai ser como nos dias de Noé, né? Onde havia violência, os homens pegavam quantas mulheres queriam, era mais pecado pecados héteros e não homo, tá? E muito divórcio e morte, muita violência. Mateus capítulo 24, versos 37 a 38. E no livro de Lucas, capítulo 17, Jesus repete isso. Ele diz: vai ser como nos dias de Noé, que Deus não aguentava mais a violência dos homens, e principalmente essa questão da perversidade sexual. E ele diz nessa passagem 17, também como no dia de Sodoma e Gomorra. Isso é muito importante para nós, porque nos últimos 10 anos, de repente estourou o homossexualismo. Ninguém consegue entender por que esse homossexualismo ficou assim, mas está espalhando como ninguém consegue entender. O que aconteceu? Colocaram química? Não é química na água, é simplesmente, Deus diz que isso aí é um dos sinais de que o momento de Jesus é agora. Quando o homossexualismo tomasse a terra, e é um homossexualismo igual de Sodoma e Gomorra, é agressivo, onde eles vão atrás das leis para proteger, onde se você falar contra, a sua boca é fechada, eles têm mais direito do que as pessoas que são heterossexuais. É isso que Deus está dizendo, né? Então, a minha preocupação não é tentar curar o homossexualismo, como os psicólogos agora conseguiram esse direito de novo a partir dessa semana, né? Porque antes era proibido, você era caçado se fosse psicólogo brasileiro e tentasse ajudar uma pessoa a sair do homossexualismo. Você era caçado, você perdia a sua licença de praticar a psicologia.
ou a psiquiatria, você era vetado. Tem uma colega nossa em Brasília que ela foi tirada o direito de fazer isso aí. Por quê? Porque ela ajudou um homossexual a sair do homossexualismo. Então, veja só, a minha questão não é a gente tentar reverter essas leis e tentar voltar. A minha questão é nós entendermos que isso aqui é um dos sinais de que Jesus está para voltar. Ele disse que seria assim, que os homossexuais iam tomar a terra, e nós estamos vendo isso agora nesses últimos anos, como você não acredita. Você está vivendo isso. Todos os programas de TV têm isso. A grande maioria das pessoas da mídia são homossexuais. O homossexualismo tem tomado. Por quê? Porque Jesus disse que tinha que ser assim. Ia ser como no dia de Sodoma e Gomorra, e como nos dias de Noé, com violência. E que país pode atestar mais a violência do que o Brasil? Morrem mais pessoas por dia aqui do que em qualquer uma das guerras que hoje estão acontecendo no mundo. Ele diz ainda que haveria um aumento da perversidade, e o esfriamento do amor, a família ia acabar. E olha só os genocídios que estão acontecendo. Ainda esse mês, né, se descobriu que já 100 mil de uma raça lá de Mianmar foi extinto. Estão matando, 220 mil deles conseguiram fugir para o país vizinho, mas 100 mil já foram mortos. Olha só a corrupção da Lava Jato, esses homens que não têm escrúpulo, não têm amor ao próximo, pegam o dinheiro do povo para encher os seus bolsos, seus próprios cofres, para se manter no poder e serem os deuses do mundo. Olha só o que está acontecendo nas nossas favelas do Rio de Janeiro e São Paulo, e até aqui nos nossos bairros, coisas como nós estamos vendo essa semana na favela da Rocinha, as execuções por toda parte do mundo, essa criminalidade sem rédeas que nós estamos vendo, a falta de justiça, tudo isso Jesus marcou como um sinal. Mateus capítulo 24, verso 12, que seria o sinal de que a sua vinda fosse iminente. Ainda, Jesus disse durante esse período, os seus seguidores seriam perseguidos. Hoje, em Índia, Bangladesh, Mianmar, Vietnã e Laos, os cristãos estão sendo cruelmente perseguidos. Cruelmente perseguidos e mortos. E mais 50 países estão sendo severamente. O que mal um cristão já fez para outra pessoa? É o melhor pessoal que um país pode ter. Eles amam o próximo. Mas essa perseguição é profetizada em Apocalipse capítulo 13, onde ele disse como Satanás não conseguiu destruir Jesus, e Jesus foi arrebatado, ele sairia para perseguir dois grupos de pessoas. Primeiro, os judeus. O que o judeu fez de mal no mundo? Judeu é um país, Israel é um país menor do que Alagoas, e o mundo inteiro detesta o judeu. Ele só tem um amigo. No mundo inteiro. Hoje eu vi isso numa reportagem de Israel. Eles entendem que ele só tem um amigo do mundo. E olhe lá. Por quê? Porque a profecia que Deus nos deu e nos revelou para a gente saber que o momento está muito próximo. O segundo grupo de pessoas que seriam perseguidas, Jesus falou, seriam os seus seguidores. Tem países, se você der uma Bíblia dessa na Arábia Saudita, que é considerado um país moderado, você pode ser preso até 30 anos. Se você convencer alguém para entrar no cristianismo, você pode ser morto em todos os países muçulmanos. E é essa lei que eles estão querendo trazer para o Brasil, por sinal. Eu quero que você fique só de olho aberto. E está começando ali do sul, ali do Paraná, está vindo para cá. Jesus também falou que nessa época a pregação do evangelho seria no mundo inteiro. Você sabia que hoje não existe nenhum país que não tem uma igreja que prega o evangelho? Todos os países do mundo agora têm igrejas cristãs, todas. Essa já se cumpriu. Sim, pode ter uma pessoa ou outra que ainda não ouviu, mas todos os países do mundo têm igrejas cristãs que estão pregando a Bíblia. E o que é interessante é que em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1 a 7, 2 Timóteo, capítulo 3,
versos 1 a 7 diz assim: nos últimos dias virão tempos terríveis, os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, preciso dizer lava-jato? Arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais. Inclusive, recentemente, um dos nossos governantes disse assim: o Brasil só vai prosperar quando tirarmos essa Bíblia. Por quê? São dessa laia aqui. É sinal de que Jesus está para voltar. Nós estamos cheios, nós estamos empestados dessas pessoas que agora tomaram o poder, são anti-Deus, são anti-Cristo. Serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigo do bem, traidores, precipitados, soberbos. E só pensam em uma coisa: prazer. Tendo aparência, mas olha só, mas são religiosos. Mas são religiosos. Religião em alta, com toda essa perversidade, mas religiosos. Nós estamos vendo isso acontecer em nossos dias. Jesus disse que os que viviam nas trevas não iam ver isso, mas os apercebidos, os espertos iriam ver isso. E não ia ficar às obscuras a vinda e a volta dele. Mais algumas coisas que é importante você entender. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 9, verso 16, que haveria um exército de 200 milhões de soldados. Isso nós já temos com a China e a Coreia do Norte. E é mais do que isso, muito mais do que isso. E não somente isso, outra coisa que eu descobri essa semana é que os quatro países que cercam Israel, onde cada pessoa é um guerreiro islâmico, já tem 205 milhões, só ali, cercando. Quando vires Israel cercado, Jerusalém cercado pelo inimigo, nós já estamos vendo isso, estamos vivendo isso. Outra coisa, Deus fala sobre o retorno de Israel como uma só nação ao seu pedaço de terra ali no Oriente Médio. Isso aconteceu em 47. Ezequiel capítulo 37 nos fala sobre isso. E fala que aquelas pessoas que foram levadas para toda a parte do mundo, Deus faria voltar. Hoje tem pessoas de mais de 100 países diferentes que foram expatriados, né, durante os últimos 2000 anos, e hoje estão voltando aos milhares. Todo dia chegam pessoas. É interessante que no livro de Isaías, capítulo 60, Jesus fala ali, Deus profetiza que os primeiros que voltariam para Israel viriam de navio. Adivinha como é que 70, 80 anos atrás, os primeiros que começaram a voltar para Israel, como é que eles foram? De navio. Mas a segunda geração viriam como nas asas de pombos. Quem são esses que vêm nas asas dos pombos? Hoje todo mundo volta por voo. Deus até profetizou que eles voltariam pelo espaço, pelos aviões. Deus profetizou até a questão de aviões nos últimos tempos concernente a isso, para que nós soubéssemos o que está acontecendo. Deus também fala em Sofonias capítulo 3, verso 9, que aquela língua que havia sendo extinto, ninguém falava mais hebraico, a língua dos hebreus havia sido desaparecido da terra, era uma língua morta, como o latim, como outras línguas que morreram, seus povos deixaram de falar aquela língua. Deus disse que as pessoas voltariam a falar. Hoje tem pessoas de mais de 100 países com línguas diferentes, e hoje todos eles falam hebraico, conforme Sofonias, o profeta, profetizou. Aliás, hoje ainda, numa reportagem que eu vi no noticiário de Israel, eles vão no dia 9 de outubro festejar aquela festa dos tabernáculos que você vê, né, no Velho Testamento. E nessa festa dos tabernáculos, esse ano eles vão fazer uma coisa especial. Eles vão fazer uma caminhada, uma peregrinação, que vão começar nas montanhas ao redor de Jerusalém, nas 7 montanhas. E vão descer por grupos étnicos, e eles vão todos chegar e terminar em Jerusalém, representando justamente essa volta que Deus havia profetizado, e lá eles já estão comemorando isso que Deus profetizou que ia acontecer, com as suas festas. Retorno de Israel como uma só nação. No livro de Daniel, capítulo 12, verso 4, Deus diz que o aumento do conhecimento, haveria um grande aumento do conhecimento. Hoje, um menino de 12 anos sabe mais do que um homem de 70 anos
15 anos atrás. Um menino de 12 anos hoje sabe mais. Você diz, mas a educação está uma porcaria. Tá, sim, mas chama-se professor Google. Hoje nós temos na ponta do nosso dedo toda a informação que levava os estudiosos e os sábios a vida inteira para adquirir. Hoje nós temos tudo isso e milhares de vezes mais na ponta do nosso dedo. Nós podemos pesquisar qualquer coisa, nós podemos ter qualquer informação que nós queremos na questão de instantes. Deus profetizou que isso ia acontecer, Daniel capítulo 12, verso 4. Também junto com isso ele profetiza que as pessoas viajariam de uma coisa que era inacreditável no tempo que levava dias e dias e dias para andar, no melhor das hipóteses, de cavalo. Deus diz, vamos estar viajando de um país para o outro nos últimos tempos. E hoje nós temos por dia 100 mil voos de avião. Por dia, 100 mil voos por dia. Nesse exato momento tem mais de 11 mil aviões no espaço aéreo. Deus já sabia disso, e Deus nos deu esse entendimento para nós sabermos que a porta está fechando, a hora está próxima, pode ser a qualquer momento que Jesus vai voltar. Deus ainda fala sobre os judeus etíopes, que voltariam para Israel, e a partir de 97 eles viram, Israel viu aquelas pessoas passando fome, que eram judeus, que haviam sido expatriados para a África. Eles foram lá, fizeram um resgate Moisés, resgate a Arão, fizeram uns 4 resgates, inclusive ano passado fizeram um último resgate. Hoje eu vi uma matéria no noticiário de um dos canais lá de Israel, que fala como eles estão ajudando esses etíopes a terem agora uma vida produtiva, aprendendo a arte de fazer joias numa grande joalheria, onde receberam bolsas, estão estudando, e agora para tocar a sua vida. Tudo isso faz parte, olha só, Deus inclusive menciona por nome os etíopes. Sofonias capítulo 3, versos 10 e 11. A ascensão da Rússia como um poder mundial. Ezequiel capítulo 38. Tecnologia para que as finanças do mundo fossem controladas centralmente. E hoje nós já temos isso no chip, inclusive no Brasil já estão implantando o chip. Algumas empresas estão usando o chip para implantar, para passar o dinheiro do salário para as pessoas, para depositar, para sacar. Hoje o cartão, em alguns já existem muitas pessoas, alguns milhares de pessoas já têm um chip, ou aqui na mão, ou também a Bíblia diz que vai ser colocado na fronte, onde as pessoas podem o mundo pode ser controlado financeiramente por esse cartão agora implantado, que hoje nós estamos vendo essa tecnologia já existe atualmente. Um plano para um governo mundial, nós já temos isso na entidade das Nações Unidas, que todos os dias reúnem para tomar decisões pelo mundo inteiro. A comunicação instantânea ao redor do mundo. Apocalipse capítulo 11, verso 3. Apocalipse capítulo 11, verso 3, verso 7, verso 10. Fala sobre essa comunicação instantânea. Quando eu era criança eu ficava assim dizendo, porque a Bíblia diz, todo mundo vai ver Jesus voltando na nuvem. Todo mundo, o mundo inteiro. Aí eu dizia assim, cara, mas se eu não estiver em Israel, a nuvem vai descer lá no Monte das Oliveiras, diante de Jerusalém. Como é que eu aqui no Amazonas vou ver isso? Tá doido? Aí inventaram o smartphone. Hoje, o mundo inteiro, o que acontece na China você vê aqui, o que acontece aqui, os chineses veem na hora, no instante, o mundo inteiro vai ver Jesus voltando. Clamor por paz e segurança no mundo inteiro. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 3, diz que o mundo estaria numa instabilidade, num pé de guerra tão grande, que o mundo inteiro estaria clamando, nós precisamos de paz e segurança, paz e segurança, paz e segurança. E a nossa escolha só é assim no mundo hoje. Você prefere ter um monte de assaltantes, que nem no Brasil, ou terroristas, que nem na Europa? Escolha. Mas não tem mais paz, não tem mais segurança. Hoje nós não saímos mais para jantar à noite, numa esquina, nem aqui na Europa, porque na Europa algum homem bomba, se explode e mata todo mundo perto. Aqui vem um assaltante. Quantos aqui já foram assaltados? Você está vivendo a profecia.
clamou por paz e segurança. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 3. Morte por animais. Apocalipse capítulo 6, versos 6 a 8. E Zacarias capítulo 6, também versos 6 e diante. Ele fala que no final dos tempos as pessoas morreriam por causa de animais. Todas as nossas grandes pragas hoje estão matando milhares de pessoas, são de origem animal. Gripe suína, gripe aviária, ebola, AIDS, tá? Dengue de vários tipos, né? Malária, todas as nossas grandes pragas são de origem animal. Inclusive a palavra de origem animal é da onde vem a palavra vírus, no grego. Nós estamos vendo isso hoje, morte por animais. Finalmente, só uma coisa interessante que eu a última que eu quero deixar para você, que eu sempre, na minha infância, eu lia muito a Bíblia porque eu queria saber, eu sempre me interessei nessas coisas. E o Brasil, e como eu tenho parentes nos Estados Unidos, e os Estados Unidos e o Brasil, como é que vai ficar esse negócio aí? A gente vai explodir, como é que vai ser? E um dia, alguns anos atrás, eu lendo o livro de Isaías, capítulo 42, olha só o que eu vi. Nas ilhas do mar, as ilhas são para o velho continente, as Américas são as ilhas que foram descobertas apenas pelo velho continente por volta de 1500. E nas ilhas do mar, verso 4, diz assim: e nas ilhas do mar, em Deus confiarão. Os Estados Unidos foi um país onde os cristãos que estavam sendo perseguidos na Europa foram embora e procuraram uma nova terra, e ali implantaram um sistema democrático baseado na Bíblia. Muitos historiadores não reconhecem mais isso hoje, mas todos eles eram cristãos fugindo da caça das religiões oficiais da Europa e basearam uma nação em cima da Bíblia. E ali no seu dinheiro, o dólar, alguns anos atrás, nos anos 40, eles colocaram um dizer que diz assim: em Deus confiamos. Todo dólar tem esse dizer: em Deus confiamos. Em Deus confiamos. Nas ilhas do mar, em Deus confiarão. Que foi a nação que mandou missionários para o mundo inteiro. Foi a última grande fonte de missionários que mandou. Deus prosperou, eles mandaram missionários para toda parte da terra. De 1880 a 1990. Aí esfriaram. A riqueza fez os cristãos e a igreja esfriar, perder seu foco. E Deus levantou uma outra fonte, o Brasil. O Brasil hoje é o país que mais manda, depois dos Estados Unidos, missionários para outros lugares. É o lugar onde há a maior explosão de cristianismo no mundo. E o Brasil está nesse capítulo, verso 12. Isaías capítulo 42, verso 12. E nas ilhas do mar, Deus seja louvado. O que tem em cada real? Deus seja louvado. Uma amiga nossa estava no congresso nesse dia, ela disse que ela nunca tinha visto esse versículo. Ela disse: Davi, olha só, incrível, eu estava lá nesse dia e eu nem pensei que isso fosse uma profecia. Na hora estava um lenga-lenga do que iam colocar no real, o pessoal queria, e decidiram que iam colocar um dizer africano, né, numa religião africana. Aí os evangélicos levantaram: não, está errado, vamos colocar uma coisa, né, mais geral, e resolveram colocar: Deus seja louvado. Profecia cumprida, sem as pessoas nem saberem o que estavam fazendo. Nas ilhas do mar, Deus seja louvado. Bem, o que significa isso tudo para nós? Em Lucas 21, haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas. Na terra, as nações estarão em angústia e perplexidade, com o bramido e agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos do que está para sobrevir à terra, e os poderes celestiais serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. E quando começarem a acontecer essas coisas, gente, nós estamos vendo acontecer. Já começaram a acontecer. Quando começarem a acontecer essas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês. Aí ele conta a história da parábola da figueira, né, de como se conhece que o verão está próximo. E ele diz em verso 32, eu lhes asseguro que essa geração não passará,
sem que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, e as minhas palavras jamais passarão. Tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de prazeres, viver para o Deus prazer, de bebedeira ou ansiedade. As duas coisas que consomem o tempo da idade moderna: diversão e estresse. Cuidado para que o coração de vocês não seja sobrecarregado de libertinagem, bebedeira e ansiedades. A bebedeira inclusive inclui drogas. E aquele dia venha sobre vocês, inesperadamente, porque virá sobre todos aqueles que vivem na face da terra. Você diz: pastor Davi, você já me assustou bastante. Não foi eu que te assustei, eu só dei uma pincelada rápida. Eu tenho um curso inteiro sobre isso, só aqui do que a Bíblia fala, com versículos. Você diz: então me fala logo, como é que a gente se prepara para isso? Voltando para cá, Deus te criou para quê? Para ser da família dele, mas Ele te deu livre-arbítrio. Você diz: então eu quero, como é que eu faço isso? A Bíblia diz que para você ser da família de Deus, duas coisas têm que acontecer. Primeiro, você tem que crer nessa história aqui. Você tem que crer nessa Bíblia que as nações tentaram destruir, que as nações proibiram e ainda hoje muitas nações proíbem. Você tem que crer que essa história é verídica, que ela é de Deus e que Deus criou você porque Ele te chamou, te designou para ser da família dele, mas Ele não vai te forçar. E Ele fez isso para poder você ter acesso a Ele, mesmo com o pecado original. Você pode optar e não ser forçado pela desventura de outras pessoas. Não importa o que os seus pais decidiram ou não decidiram, você tem essa opção, a Bíblia diz, aberto pelo sacrifício de Jesus e a sua ressurreição. Segundo, você tem que crer. Segundo, a Bíblia diz que você tem que confessá-lo como o Senhor. Você tem que dizer: Deus, Jesus, eu quero que tu sejas meu Pai. Você tem que dizer aquilo que Adão e Eva não disseram. Você tem que dizer o oposto. Você tem que dizer: eu te quero. Jesus disse que em Lucas capítulo 11, verso 13, que qualquer pessoa que fizesse pedido de Deus, Deus jamais vai deixar de ouvir, se você pedir com a sinceridade do seu coração. Se você disser: Deus, eu quero que tu sejas meu Pai, eu quero ser da tua família, eu não sei nem como é que eu vou te obedecer, que eu sou muito errado, mas eu quero que tu sejas meu Pai. A Bíblia diz que Deus faz o resto. O seu problema não é se preocupar como é que você vai seguir, porque Ele vai implantar quando você faz essa decisão. A Bíblia diz que primeiro você tem que nascer da sua mãe. Você já é filho da mãe, né? Você está aqui, você é filho da mãe, né? Você nasceu. Agora você tem que ser filho do Espírito. Jesus falou para Nicodemos: você tem que nascer duas vezes, primeiro da sua mãe e depois do Espírito. E quando você conclama, você diz: Jesus, eu quero que tu sejas meu Pai. Acontece um milagre, a Bíblia diz, o Espírito Santo de Jesus que morreu e ressuscitou na cruz. Gálatas capítulo 4, verso 6. Ele entra e ele funde, ele amalgama com o seu Espírito. Deus entra em você e você se torna filho. João capítulo 1, verso 12. Todos quanto receberam Jesus como Pai, como Senhor, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. E estes já não podem mais morrer, são iguais aos anjos, são filhos da ressurreição. Lucas capítulo 2, verso 36. Já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, pois a lei do Espírito da vida te livra da lei do pecado da morte. Já não há mais condenação. E Paulo diz: e esse depósito é o que garante todo o resto que vem, inclusive a sua herança eterna, como filho de Deus. Mas acontece perante essa decisão. Vamos baixar nossas cabeças. Hoje, foi por sorte divina que Deus te trouxe para esse auditório. Talvez seja a última vez que você entre nesse auditório, eu não sei. Eu só sei que todos os sinais estão aí. E muitos mais que nós nem mencionamos hoje. Centenas de sinais de que Jesus está às portas. E Deus, por um motivo ou outro, te chamou para essa noite, para você ficar sabendo. Mas Deus não vai te forçar, Ele só quer quem o quer. Mas a todos quanto quiserem, Deus dá o direito de serem filhos.
de serem perdoados os seus pecados, de fazerem parte da família dele. Se hoje você quer e você crê nessa história, só falta uma coisa: fale para Deus. Fale para Deus que você quer que Ele seja seu pai, que você crê na obra de Jesus, que você quer que Ele seja seu pai, você quer ser da família dele. Você quer que Ele seja o seu Senhor, aquele que vai te orientar, te guiar, te dizer como você deve viver. Você vai ser filho, Ele vai ser pai. Fale isso com as suas palavras. A Bíblia diz que tem que ser, não pode ser mãe que fala isso para o filho, para a filha, nem filho para a mãe, nem filha para a mãe. Tem que ser cada um, quando chega à consciência, tem que tomar essa decisão por si mesmo. Você é um indivíduo que Deus prescreveu, Ele só usou seu pai e sua mãe para você nascer. Mas se hoje é essa a sua vontade, fale para Ele. E a Bíblia diz: serás salvo, se tornarás filho de Deus. Mais uma coisa, eu vou pedir hoje, se você tomou essa decisão, e você falou isso, você está falando isso com Deus, eu vou pedir que você levante bem alto a sua mão para os céus, dizendo: a partir de hoje, eu te quero como meu pai. E você que tem andado bem errado, mesmo tendo feito essa decisão, reconfirme essa sua decisão: Deus, eu quero que você seja meu pai. E um dos meus amigos aqui no corredor vai dar para você uma fichinha como essa, que eu estou segurando na mão, e escreva a sua mão. Não somente você falou para Deus, mas agora escreva para Deus, escreva ali seu nome. E coloque aqui, qual é a sua decisão? Aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador. Coloque um X ali. Coloque essa data de hoje, 24/7/2017, quando Jesus prometeu se tornar meu pai e eu seu filho. E eu entrei na família de Deus. No próximo domingo, aqui na igreja, em 3 horários, 8 da manhã, 10h30 e 17 horas, 5 da tarde, nós temos um curso chamado Um com Deus. É 6 semanas, grátis. Não é para você se tornar membro da igreja, é para você aprender a ouvir Deus falar com você, é aprender a estudar a Bíblia. São 6 semanas, totalmente grátis, baseado na Bíblia. Você vai amar. E você é meu convidado, você pode vir, você procura alguém com uma camisa que diz Um com Deus, e olha, eu vim para a aula de Um com Deus, e eles vão mostrar para você. Se você colocar seu telefone aqui na fichinha, alguém vai ligar para você só para lembrar, você, olha, não esquece, e vê o horário, tá? Mas você é nosso convidado. De qualquer forma, deixa eu orar com você. Pai querido, Tu sabes o coração e conheces cada pessoa aqui. Aqueles que todos foram anotados no seu livro da vida, e aqueles que já disseram sim para a Tua paternidade, já disseram sim, que querem ser da sua família, que querem, Senhor, entregar suas vidas para Ti, para seres nosso Pai, para nos perdoar nossos pecados, nos dar a vida eterna, de implantar Teu Espírito em nós, e nós nos tornarmos Teus filhos. Pai, abençoe esses que decidiram, que eles possam agora começar a crescer, como a Tua palavra fala, que eles possam entender a Tua vontade para as suas vidas, que eles possam Te consultar em suas decisões, que eles possam agora entender como eles têm o privilégio de falar todas as coisas para Ti, e que Tu ouves, e que Tu respondes. Pai, abençoe cada um nessa noite, em nome de Jesus. Amém.